Olá, Manu. Deixa aqui visualizar. Então, boa noite a quem está chegando, começando a live agora. Professora Manuela se Oi, oi. conectou. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeito. Pessoal que está ouvindo, que está chegando, se puder também ajudar nisso, dizer que se está ouvindo bem aí. Tô. Se tá tudo certinho aí, né? Com áudio. É. Que Bem, bom. Manu. Poxa, Manu, por quê? que bom é esse encontro. A Não gente, é? Vixe, a gente, Manu é difícil, viu, tu, Manu? Vixe Maria, é uma das primeiras que eu chamei. Ela, não, vou ver. oh, Manu, rapaz. mas é exatamente isso. A gente tá com a sensação de que estamos trabalhando dobrado, né? E a gente tá acumulando N funções. Mas enfim, estamos aqui. Acho que vai ser um papo ótimo. Acho que a gente vai conseguir aqui Também. falar desse universo agora do direito civil, aliado a essa pandemia, né? E eu acho que tem muita coisa assim para discutir. Eu tenho acompanhado suas lives e Ah, tantos colegas maravilhosos estiveram aqui. exato, é. A Rafa, que tá aqui, acabou de mandar um beijo, também teve. E Uhum. assim, para mim é um prazer imenso, porque eu te admiro muito, sabe, Manu, como profissional, como pessoa. É, e assim, você é uma amiga. E eu te admiro de longa data. E assim E é que recíproco, tenho certeza disso. eu sei. E assim que tudo começou, é o que eu venho dizendo em toda a live. Eu comecei a perceber, quando a pandemia foi decretada, eu comecei a perceber todas as repercussões que isso ia causar. Eu fiz, rapaz, qual a melhor forma da gente conversar sobre esses reflexos? Porque assim, eu me senti bem segura de repente começar a escrever sobre situações que vão mudar o direito de uma maneira assim, a gente vai passar o próximo século, até terminei escrevendo um artigo sobre isso, a gente vai passar o próximo século conversando sobre esse momento, né, Manu? Exa Então, exato. assim, eu quis trazer, cooptar, até coloquei no grupo de professores de direito civil, exatamente para a gente poder iniciar esse debate, para a gente poder refletir acerca de todas essas mudanças. E aí, Isso mesmo. gente, hoje, deixa eu ler aqui o currículo, porque hoje vocês vieram escutar a Oh, professora Manuela. Então, deixa eu ler o currículo, mini currículo, gente, resumido, que a professora Manuela é doutoranda em Portugal, conselheira seccional da OAB, advogada, ela é sócia da professora Rafa Batista, que esteve aqui. uhum. Professora de Direito Civil no SESMAC, CEUNE, ATC Jurídico, mãe de duas princesas e feliz. E eu vi que o maridão já está por aqui também, né, Manu? Tá aqui. Na verdade, a família toda, né? Porque estamos todos confinados. E aí tem sido um desdobramento, né? Eu É. acho que todos, né, que estão nessa vivência, olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Aí, é, que bom, Lavínia. Vamos conversar sim. Eu tenho, assim, alguns pontos, certo, que eu trouxe. Na verdade, falar de direito da personalidade, principalmente para os que estão aqui, que foram meus alunos, é um grande presente. É um dos assuntos, para mim, mais caros, é um dos assuntos mais sensíveis, certo? E todas as vezes que eu inicio minhas aulas com os alunos, eu digo a eles, meu Deus, como eu queria que vocês tivessem a dimensão desse assunto. Eu queria que vocês tivessem a noção de como esse assunto é importante. E mais do que nunca, Lavínia, eu venho vendo como esse assunto agora está sendo questionado. As pessoas falam dos direitos da personalidade sem saber que estão falando dos direitos da Sem personalidade. saber. Perfeito. Ô, Manu, deixa eu só lhe interromper aqui logo no começo, para dizer, a FDOCA diz que você é a top de civil, a Luísa Oh, já batendo palma. Mas, gente, eu quis interromper só para pedir uma coisa para vocês. Eu descobri que tem uma setinha aqui embaixo, embaixo da Manu, que tem uma setinha assim para vocês mandarem. Então, quem vocês quiserem convidar
para ouvir Manu falar. Então, assim, seus colegas de turma, quem estudou com você, pessoas que você já tenha debatido sobre os assuntos que a Manu vai tratar, porque ela acabou de dizer que vai tratar sobre direito à personalidade, que a gente fala sem saber que é direito à personalidade. Então, isso mesmo. vai Até mandando porque... para eles entrarem na live da Manu. Que ótimo. Inclusive, Lavínia, por que eu falo isso? Porque, assim, a gente tem um conceito do que são os direitos da personalidade pelo senso comum, né? E quando a gente ingressa no cenário jurídico, a gente começa a olhar esses direitos da personalidade com outros olhos, né? E a gente acaba tendo uma preocupação muito grande, a gente começa a perceber o que são os direitos da personalidade, e é aí que eu venho ao ponto principal. Como estão esses direitos da personalidade diante desse cenário da pandemia, né? Veja, se me permitir, Lavínia, por um zelo de didática até, para os que estão entrando. Eu estou aqui aprendendo. E só para que fique uniforme o raciocínio. Eu acho importante que a gente comece, desde já nosso papo, pensando o que são os direitos da personalidade, porque talvez muitas pessoas estejam aqui, ou até de outras áreas, ou até que são da área jurídica, mas militam em outros ramos, enfim. Isso. Veja, gente, os direitos da personalidade são os direitos, e eu sempre digo isso, mais sensíveis que o ser humano possui. Eles são os direitos intransmissíveis. Você não transmite, é irrenunciável. E ele vai com você desde o seu nascimento, e alguns teóricos dizem que, inclusive, desde a sua concepção até sua morte. E alguns direitos, e aí onde eu vou entrar, eles vão perpassar a morte, certo? Então, são direitos tão sensíveis. Por que tão sensíveis? Porque são direitos que, quando são arranhados, violados, quando em algum momento a gente sente ele em risco, eles causam danos à pessoa inimagináveis. Por isso, a gente tem que tratar os direitos da personalidade de uma forma tão cristalina, tão protegida, e brigar tanto por eles, que quando a gente chega, por isso que eu falo aos meus alunos, quando a gente se vê diante dos direitos da personalidade, eu digo, para tudo, que agora a gente precisa entender que assunto é esse. É sério, né? Gente, eles foram construídos pós situações de guerra que já vivenciamos no mundo. Nós conseguimos concretizar, positivar os direitos da personalidade no Código Civil. Eles estão disciplinados nos artigos 11 ao 21, mas ali é um rol apenas exemplificativo, certo? Não é um rol taxativo, engessado, em que você diga ali são os únicos. Mas se estão ali, é porque existiu por trás disso uma história muito grande para que eles estivessem ali. E não só no Código Civil. Esses direitos já foram tratados de tal forma com seriedade que estão disciplinados também na Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 10. Tratando-os como direitos fundamentais. Veja, com isso, Lavínia, só para que todos que estejam entendendo percebam que os direitos da personalidade, eles estão muito bem respaldados. Eles têm uma positivação legal. Mas estamos diante de uma pandemia que fez com que nós pensássemos, Manu, eles estão mitigados agora, mitigados no sentido de diminuíram os seus valores, diminuiu a sua dimensão. Olha só. Ou eu tenho muito medo da gente falar em mitigar, sabe, Lavínia, os direitos da personalidade, exatamente pelo que você disse no início. Como serão os próximos dias? Eu prefiro dizer que a partir do que estamos vendo mundialmente, nós passaremos por uma reconstrução das definições dos direitos da personalidade. Talvez a gente esteja caminhando para novos conceitos. Eu não tenho dúvida alguma que quando a gente ingressar na sala de aula, e se Deus quiser, vamos voltar nesse momento, quando a gente estiver lá, iniciando as aulas de direito da personalidade, nós não vamos mais ter os mesmos exemplos.
E quando a gente fala também em reconstrução de conceitos de direito da personalidade, reconstrução de definição, a gente precisa fazer uma ruptura com o que tivemos. Ou utilizar o que tivemos para dizer, foi até esse momento. A partir de agora, tudo se transformou. E isso causa uma angústia muito grande, principalmente para nós que vivenciamos tudo isso aqui até agora. Que usufruímos do status quo, né? Exatamente. Eu conversando e pensando aqui, talvez a geração nova que vem aqui, pós-pandemia, esse conceito vai ser mais fácil de você entender. Ou até de olhar para trás e dizer assim, poxa, o pessoal viveu um conceito diferente. Por exemplo, veja, eu vou utilizar aqui no nosso papo, Lavínia, alguns exemplos de direito da personalidade que estão sendo questionados, vamos dizer assim. Ou vou voltar e vou bater na tecla que estão sendo redefinidos. Por exemplo, certo? A gente vai chegar nele já com mais ênfase, mas qual é o conceito atual de privacidade? Veja, qual é a fronteira? Pois bem, a gente iria passar o dia trabalhando, vamos pensar nos seus locais de trabalho e voltávamos para a nossa casa, que era o local de privacidade. Isso. E agora? Qual é a fronteira? E aqui dentro da nossa casa, a gente misturou local de trabalho, a gente misturou nossa privacidade, nossa intimidade. Nunca as pessoas viram tanto a nossa privacidade. Né? Como as pessoas hoje, elas compartilham de coisas... Eu vou mais além, para a gente não fazer uma confusão. Elas compartilham da intimidade, inclusive, de várias pessoas que inclusive, permitem, né, essa vivência de sua intimidade para terceiros. Né? Aqui eu estou fazendo já Tem as que permitem, Manu, que querem isso voluntariamente, mas tem aquelas que estão tendo que fazer isso por conta do trabalho. Exatamente. E aí a gente se vê aqui como professor olhando, filha, peraí, né? Filha, aí trai um pouquinho. Filha atrás, grita. Atrás. E o contrário também. Porque, por exemplo, esses dias eu estava dando aula, fazendo um parênteses, eu estava dando aula e aí eu sempre peço aos alunos, pessoal, desliga as câmeras, enfim, até para facilitar a concentração. E aí, mas aí sempre no final eu peço que abram para a gente permitir uma conversa, tirar as dúvidas. E aí estava lá uma aluna, muito bem lavando os pratos, e aqui, ó, só. E ela disse, Manu, eu não tenho tempo para parar mais. Poxa, é uma situação estranha, mas no fundo eu a compreendo. Veja, me sentindo, inclusive, até lisonjeada num certo ponto, porque ela, apesar de assumir as responsabilidades domésticas, estava lá, mas eu estou vendo a privacidade e a intimidade dela. Veja só que situação. E aí, Lavínia, eu entro numa pergunta assim, muito delicada, sabe? Que a gente faz em sala e agora mais do que nunca a gente vem fazendo. Nunca os conflitos de direitos da personalidade, de direitos fundamentais, estiveram tão no fronte. A gente nunca viu esses direitos da personalidade se questionarem, se debaterem tanto entre si. E aí a gente vê uma necessidade de ter que pesar e de ter que dizer qual prevalece. Isso. E escolher qual prevalece numa situação dessa que a gente está vivenciando é extremamente delicado. Eu faço até uma comparação, não sei se aqui as pessoas já ouviram, que é a escolha de Sofia. A escolha de Sofia. A Sofia foi uma prisioneira de guerra em Auschwitz e ela precisava escolher entre os dois filhos dela, o menino e a menina, quem iria sobreviver. Ai, tô quase chorando, basta mencionar, eu já tô meio sensível. E imagine que essa escolha nem deveria haver, de você ter que optar entre os filhos qual deveria sobreviver. Aí, Manu, como assim? De onde? E aí, no final, eu vou voltar. A gente pode perguntar assim,
entre, por exemplo, um sacrifício universal e a dignidade da pessoa humana. O que é que eu faço? Porque, veja, estamos em isolamento em prol de um sacrifício universal. Exato, coletivo, Né? em prol da coletividade, né? Em prol Na da verdade, coletividade. a ideia é que o sistema de saúde não suporta. não suporta tudo. Então, a gente está fazendo isso para dar tempo de conseguir, obviamente, proteção pessoal. Mas existe a preocupação com o coletivo, com os idosos, com os vulneráveis, os mais doentes, tudo e isso. Assim, Eita, Manu. Isso, e quando puxa esse assunto, aí a gente pensa assim, então seria, vamos lá, o primeiro exemplo, pegando alguns exemplos de direitos da personalidade para a gente debater. Se eu perguntasse a uma turma, e aí eu me vejo aqui diante de uma turma, se eu questionasse assim, qual o primeiro grande direito da personalidade que vem à cabeça, né? Mesmo para aqueles que não conhecem ainda os direitos da personalidade, e a gente tem um rol magnífico de direitos da personalidade, como eu disse lá atrás, é um rol puramente exemplificativo, porque novos direitos da personalidade surgiram e novos direitos da personalidade vão surgir pós-pandemia. Certamente. Novos vão surgir. Veja, e aí a gente pensa, por exemplo, a galera ia dizer assim, Manu, direito à vida. Né? A gente puxa logo o direito à vida. Quando a gente puxa o direito à vida, eu perguntaria assim, então tá, sua vida deve ser preservada e a gente tem que pensar nela em caráter absoluto. E quem não tem acesso? Por exemplo. E quem não conseguiu ter acesso a, por exemplo, a um tratamento e não foi bem atendido, não teve, por exemplo, um respirador, ou o Estado se viu diante de uma escolha. Ah, tá super lotado e eu vou precisar escolher. Agora, qual é o critério de escolha? Isso quer dizer que a minha vida ela pode ter um peso diferente da vida do meu vizinho aqui? Que critérios estão sendo considerados? Né, Lavínia? Seria um critério de idade? De idade. Sexo? Ô, Manu, inclusive ontem a gente estava aqui na live com o Adriano Godinho, que é professor da Federal da Paraíba, e era a responsabilidade civil do Estado por mistanásia, que é tipo assim, uma morte infeliz. E ele inicialmente escreveu esse artigo pensando em todos os excluídos, moradores de rua, e ele chegou a uma conclusão. Ele escreveu esse artigo no começo da pandemia, isso significa um mês atrás. Agora, no meio da pandemia, ele chegou à conclusão que esse artigo da mistanase, de uma morte infeliz, ele pode ser aplicado, na verdade, a todos, né? Não só aos moradores de rua e excluídos, exatamente por conta dos direitos da personalidade, né? Interessante. Exatamente. Porque a gente está diante de direitos da personalidade versus direito coletivo. Olha a balança. Né? E quantas vezes o Estado vai dizer assim, olha só, cidadão, eu usei a reserva do possível. Isso. Foi motivo de força maior. Eu não tinha condições. Que defesa será essa? E aí, Lavínia, eu iria puxar, porque a gente fala de direito da personalidade. Diante dessa situação, poxa, Manu, eu perdi um parente, um ente querido, porque ele não foi atendido, porque não tinha um respirador, porque foi um critério de escolha, tinha um jovem, meu pai era idoso. Por exemplo, vamos pensar assim. Isso. Será que lá na frente o judiciário vai ter alguém na porta dizendo assim, meu pai perdeu a chance? Eu acredito. De ser atendido? Vamos entrar com o Estado. Olha as novas ações que vão surgir. Novos danos indenizáveis, gente. Teoria da perda de uma chance. Quantas chances, Lavínia, estão sendo perdidas? Dano existencial, né, Manu? Dano, perda da qualidade de vida, que é o novo dano. Então, a gente pode estar vivenciando aquela história que a gente o surgimento de novos danos e novos direitos da personalidade. Isso. Né? E aí, por exemplo, puxando já um outro direito da personalidade que sempre é muito debatido, né, em sala,
e nas mesas, enfim. E nos tribunais, vamos dizer de passagem, que a gente comentou agora há pouco na live, Lavínia, a privacidade. Fazendo aqui só um parênteses também, para que as pessoas entendam que privacidade é diferente de intimidade. Às vezes a gente mistura, fala tudo como se fosse a mesma coisa, mas existe um grau, talvez uma linha tênue muito fininha, que difere privacidade de intimidade. A privacidade é aquilo que você ainda compartilha com pessoas próximas a você, que você permite, talvez família, amigos, mas isso a gente percebeu que novas janelas abriram. O que você permitia no conceito de privacidade até início do ano, vamos dizer, aí vem a história da reconstrução do conceito, a própria privacidade ela vem tomando novas conotações, certo? E a intimidade, que é aquilo que a gente deixa lá, se a gente comparar lá com a cebola, eu sempre digo aos alunos, toda aquela casca de fora é a privacidade, aquele núcleo da cebola lá dentro é o que a gente chama de intimidade. Aquilo a gente não quer compartilhar com ninguém. Isso. A gente quer preservar ao máximo. Por mais que aquelas pessoas digam, minha vida é um livro aberto, eu divido mesmo, não divide não. Aquele núcleo seu é tão cristalino, ele é tão protegido e a gente vai brigar por ele até o fim, né? E aí é nesse momento que a gente começa a ter medo. O que está sendo levado em risco, acredito, e aqui né, são teses levantadas, minha amiga, eu penso assim, talvez a gente esteja levando em risco não só a privacidade, como a intimidade, né? E é um sentimento de medo, porque a gente não sabe até quando, por exemplo, se a gente puxar aqui como professor, e tantas outras profissões talvez estejam, como advogada, enfim, a gente passa muitas horas na frente de uma tela, a gente passa muito mais tempo dentro da nossa casa, expondo, precisando trabalhar muito mais. E se expondo. Tem direito à imagem? Não sei. Tem direito de autor? Quantas pessoas estão compartilhando ideias, teses e não estão registrando? Quantas pessoas estão tendo a oportunidade de falar novidades e isso vai ser propagado por terceiros e ninguém vai saber de onde veio a fonte? Olha só, como está fluido, né? E aquela história que você sempre fala que eu acho, o direito, ele está acontecendo. Está acontecendo e as teorias precisam ficar aqui, doutrinadores, professores, assim, às vezes de cabelo em pé. Eu passo o dia ou fazendo curso, aqui, o curso que tiver eu faço, ou trabalhando na advocacia. Exatamente. É o meu dia todinho, assim, cuidando dos meninos, da casa e fazendo isso. O que tem de curso eu estou fazendo, o que tem de webinário eu estou fazendo, que eu realmente, como você fala, a gente tem que ficar atenta a todas as teorias que vão surgir, está só começando. Isso. E quando a gente fala de privacidade, Lavínia, tem uma coisa que, inclusive, eu já vi, acho que foi, inclusive, a própria Rafa, o professor Marcos Rafa fala muito bem sobre isso também, e tem sido meu estudo lá em Portugal sobre isso, e está dentro da privacidade, são nossos dados. Perfeito. Lavínia, o que serão dos nossos dados? Mas, Manu, os nossos dados, como assim? Né? Dados também são direitos da personalidade. Veja, os nossos dados fazem parte da nossa privacidade, minha gente. Mas, poxa, a gente pensa assim, vamos dar alguns exemplos. Saindo do Brasil, vamos lá para fora, para a gente ter uma referência, e a gente chega aqui. Singapura. Singapura já tem diretrizes para a coleta de dados sem consentimento. Não precisa do seu consentimento para pegar esses dados. Olha só. Itália, decreto-lei permitindo compartilhamento de dados. Itália. E aí a gente chega na China, onde tudo começou e a tecnologia é avançadíssima. A China, muitos de vocês aqui devem ter ouvido e estão vendo aí nas matérias, a China vem usando a tecnologia como forma de redução da pandemia. E aí a China usa, por exemplo, aplicativos para... eu tô falando, pensando que pode chegar aqui e que já chegou, certo?
Já chegou. Já chegou, né? E a gente pensa, a China, como faz a China? A China vai por aplicativos descobrir onde tem aglomerações. A China tem um controle de quem já foi infectado e por onde ela anda. Se ela está em contato com quem não teve, e aí ela dispara ali, comunicado, se preserve, tenha cuidado. A China já usa drones para identificar nas ruas quem não está de máscara. A China pensa já em colocar scanners para poder visualizar as pessoas que não estão de máscara, bem como quem está com febre. E aí não pode circular. Poxa, veja só. Eu me lembrei, inclusive, quando a gente sempre fala dessa história de dados, e vê só, viramos algoritmos, né? Exato. Nós nos tornamos algoritmos. A gente está dentro da tecnologia. Olha só que eu estou conversando com você, tem uma galera aqui nos vendo, parece que a gente está numa sala virtual, né? Estamos numa sala virtual. Olha o que a tecnologia faz, né? E tem uma empresa que ela tem como acompanhar, por exemplo, toda a sua descrição, todo o seu perfil. Vamos dar um exemplo. Você começa a pesquisar sobre vinho. Vamos pensar, você vai pesquisar lá na internet sobre vinho. Bem, o que é que a tecnologia compreende? Se você pesquisa muito sobre vinho, você deve beber. Se você deve beber, sabe o que é que aumenta? O seu seguro de carro. Olha só. E aí, a gente começa a ter perfis criados. Minha gente, onde vamos parar? Percebe? A gente está vivenciando uma criação de uma nova roupagem social a partir da utilização de dados. Manu, e no Brasil? No Brasil, nós temos uma lei que está na vacácio legis. Isso quer dizer, ela está no período de adaptação. LGPD, né? Essa lei, ela é uma... com todo respeito, enfim, mas ela é uma cópia da lei europeia, da União Europeia. No entanto, ela irá nascer no Brasil com vários artigos cortadinhos, vetados, certo? E a gente tem uma preocupação muito grande, porque uma das coisas mais importantes que a lei de proteção de dados deveria ter como positivado seria um órgão fiscalizador para poder observar até que ponto os dados precisam ser utilizados, em que nível, em que propagação. Veja só. Porque hoje é livre, né? Assim, tirando a lei, que ainda está na vacácio legis, basicamente não há esse órgão regulador, né, Manu? E não vai ter. É essa a grande preocupação. Foi criada, inclusive, uma comissão por alguns grandes professores, enfim, como Dani Donet, ele poderia participar dessa comissão, mas essa comissão não está prevista na lei de na proteção de dados. Veja, então, o próprio artigo 6º da lei de proteção de dados, o que nos preocupa, ela diz que você tem direito, claro, a ter informação, que é outro direito da personalidade, direito à informação, a saber qual é a finalidade do uso de seus dados, certo? É um direito à informação que tem. Bem, seria fantástico. Mas a própria lei, em outro artigo seguinte, vai dizer o seguinte: mas em casos excepcionais, como de pandemias, que é o que estamos vivenciando agora, o uso de dados pode ser descartado, a sua permissão pode ser descartada. A gente pode usar dados, assim como outros países já estão fazendo, em prol de quê, Manu? De uma coletividade. Em Recife tem uma startup que já está fazendo esse monitoramento, né? E de quem está furando a quarentena, quem fica pelo GPS, né? Se deslocando. Fica se deslocando.
né? E aí ele tá com. Eu não tive acesso aos resultados, mas provavelmente vão apresentar, eu acho, né? Sim, sim. Mas aí a gente fica pensando, né, Manu? Porque tem os direitos da personalidade, tem a coletividade, mas tem outras coisas. Por exemplo, existem emergências. Você sai de casa, por exemplo, existem situações que justificam você sair de casa. O mero fato A de você sua sair de saída, casa, exatamente. né, não lhe faz sair da quarentena necessariamente. Porque você não tem como ficar Isso, trancado isso. 100% do tempo em casa. Por mais precavido que você seja. Você precisa ir fazer uma feira, você precisa comprar alguma coisa, ou eventualmente alguma emergência que você precisa se deslocar. Então, nada desses aspectos subjetivos são levados em consideração. Então, eu fico pensando, por enquanto, tipo, tá, usa os dados. E depois, será que pode ser processado? E sendo processado, a pessoa vai ter que se Exatamente. justificar. Sem ter hoje o nível de consciência que tem que produzir já essa prova, né? Enfim, vai ser. E Lavínia, e será que esses dados que estão sendo utilizados hoje, Tem nossos, consentimento. sem nosso consentimento, vão ser utilizados apenas na pandemia? Será que isso não vai se estender? Veja, eu faria até, a gente falou da teoria da perda de uma chance, né? Que é um dano que vai acontecer, que o judiciário vai receber, né? Quantas chances estão Isso. sendo perdidas, inclusive de vida. E aí a gente pensa também com essa questão dos dados. E eu tenho direito, mano, a ser esquecido pelo Estado depois disso? Direito ao esquecimento? Olha Perfeito. só. Boa, boa. Outro ponto. Tá? Eu não quero mais que você saiba onde eu estou. Acabou a Isso, pandemia. Eu não quero que isso. você me controle. Veja, nós estamos diante aqui, a gente citou aqui a teoria da perda de uma chance, estamos diante do direito ao esquecimento, né, que vai ser muito levado em consideração. Pegando um outro direito da personalidade, que eu acho que também está sendo muito questionado e talvez seja o principal, né, diante do que a gente está vivenciando. O principal, eu digo, nesse cenário, porque É. outra característica que a gente bem sabe, aí meus meninos que estão aqui vão relembrar, não existe hierarquia dos direitos da personalidade, certo? Por isso que é uma preocupação demasiada quando a gente começa a ver esses conflitos de direitos da personalidade, já que eles não têm hierarquia, nenhum é melhor do que o outro, nenhum tem uma força talvez maior do que a outra, dizendo assim de forma simples, mas diante do caso concreto a gente está tendo que ponderar, como a gente viu aqui, direito à vida, a privacidade versus segurança coletiva, a minha privacidade com os meus dados já foram para o beleléu, né? A imagem, que é outro direito da personalidade que a gente citou, mas o direito da personalidade talvez esteja sendo discutido, né, mundialmente, é o direito à saúde. Quando a gente fala em direito à saúde, se a gente for lá para o Código Civil, está positivado no rol do Código Civil, direito ao corpo vivo, direito ao corpo morto, vê só. E também dizendo que ninguém pode ser obrigado a se submeter com risco de vida a nenhum tratamento médico ou cirúrgico. Veja, olha lá, Isso. positivado. Estou agarrada com ele ainda aqui. É, Direito ao corpo vivo, perfeito. direito ao corpo. Aí, qual é o dilema atual? Liberdade de optar se quero ou não passar por um tratamento. Vê só, viu? Liberdade e é o direito ao meu Isso. corpo versus solidariedade social. Mais uma vez. Liberdade, solidariedade. Liberdade, solidariedade. Aí você diz assim, Manu, nem informação direito eu tenho. Nem direito à informação. Porque veja só onde eu vou chegar. Com essa história do direito ao corpo, por exemplo, vamos questionar que a partir de segunda-feira todo mundo volta a trabalhar, mas ficou regulamentado que todos os empregados ao ingressarem no trabalho
precisam aferir a temperatura. Aí vai ter sempre alguém que vai dizer assim, ei, eu não quero. Eu não, Sempre não, tem. não é? Liberdade, né? Sempre tem. Veja só. Aí se a gente pega a lei, a nossa lei agora que vem orientando, a lei 13.979, 13.979, 2020, que é a lei que orienta sobre as diretrizes diante da pandemia, ela traz 3 efeitos. Ela traz 3 regras, vamos falar assim. Possibilidade de isolamento, o que estamos fazendo. Ela traz a quarentena, que são aquelas pessoas que já estão infectadas ou pessoas que têm sintomas e devem ficar em quarentena, ok? E o terceiro, previsto nessa lei, Lavínia, que aí foi onde puxei para o direito da personalidade e me inquietou. Tratamento compulsório. É verdade. Tratamento compulsório. Lá fui eu. Meu Deus do céu. Então, é permitido o tratamento compulsório. Tem uma decisão já, que é bom que a gente fale dela, tem uma decisão de um casal francês que chegou no Rio de Janeiro, vindo de uma viagem também da Alemanha. Quando eles chegaram em Paraty, no Rio de Janeiro, eles tinham todos os sintomas do Covid, todos. Que foi feito? Encaminharam esse casal diretamente para um hospital para que eles se submetessem aos exames. Ah, eles não quiseram, acharam isso um absurdo. Não, eu vou se eu quiser para o hospital. E se negaram, eles resistiram a permanecer no hospital, que não iam fazer por um direito de ir e vir, e, enfim. Enfim, a Prefeitura de Paraty, do Rio de Janeiro, ingressou com ação judicial. Olha só, sabe? Tudo acontece. Que confusão. Usando a lei e dizendo tratamento compulsório sim que está previsto, estamos diante de uma situação excepcional e o judiciário disse sim, vão passar sim pelos exames, vão ficar sim em quarentena até que a situação seja considerada normal, ou curada, ou sarada, enfim. Veja, eu não estou aqui com isso defendendo, sabe, que quem me ouve diz assim, eita, Manu, né, contra, nada disso. Já estão achando. Eu tô Não, aqui, a gente está aqui para refletir, gente. A gente está aqui para lançar. refletindo, exatamente. A gente está aqui para tentar entender que, diante de uma situação excepcional, né, considerado como grandes autores que a gente já vem lendo, como uma situação análoga a uma situação de guerra, né, uma situação de pandemia, de um vírus que não se tem ainda vacina, a gente não tem remédios, então todos estão numa sensação de falta de imunidade, a gente não tem. E aí, o que acontece? Decretos, leis, medidas provisórias começam a chegar e a gente começa a perceber essa situação trazendo à baila aqui uma discussão sobre os novos conceitos de direito da personalidade, né? Por isso que lá, quando a gente puxa lá no início da nossa conversa, eu não tenho dúvida alguma que jamais as aulas de direito da personalidade não serão as mesmas. A gente vai precisar reconstruir do zero. A gente vai precisar falar... Na verdade, eu penso, Manu, que o direito todinho... Eu penso que o direito todinho... Sim. A minha percepção hoje é que o direito todinho a gente vai ter que recomeçar do zero. De tudo, Manu. De todos os conceitos. Vai ter que voltar para o básico, de tudo. Para a gente poder ver o que é que se adequa ao que a gente tem hoje e o que não se adequa. Penso eu, né? Manu, já que a gente fez uma pausazinha aqui, deixa eu fazer o registro de algumas pessoas que te elogiaram aqui. Deixa eu ver. Sim, Eduardo Gouveia, batendo palminha, Anne Caroline Fidelis, a Denise Ribeiro, Lícia Gata. Mãe. Oh, meu Deus, sua mãe, né? Virgem Maria. Lícia Gata, é uma gata também, Lícia. Pronto. Amanda Goulart, que foi nossa aluna lá no SESMAC, falou assim: minhas profas amadas de direito civil. A Amanda é uma fofa.
E aí vem Laís, fofinha, dando tchau. E Quem, Elaine Laís? Lopes, a Laís, sua filha. Oh, Laís, olha, tem um gata. combinado, Lavínia. Eu falo para os meus. Oi, Mário, também um grande amigo. Eu tenho um combinado que para eu estar aqui, Raquelzinha, Ah, Milton, poxa, quantos amigos. Para eu estar aqui em paz, tem um combinado. Estão todos ali, tranquilos. tem que ser, minha Eu filha. Aqui também tem combinados, me acordos. vantagens, viu? Para permanecerem ali e não virem Mulher. para. Ah, mas Gente, às vezes os meus combinados, a aluna vem, ah, entra, parece. anda tudo aqui em gatinha, sobe, bota os cabelos aqui embaixo, fica parecendo fantasma. Eu Mas sei como. é cada loucura. Oh, Elaine Lopes dizendo que você é a melhor professora do mundo. Leandro dizendo que está adorando as reflexões. Leandro, se não me engano, Leandro, me confirma isso. Foi meu aluno na UFAL. Tá adorando. A Amanda e a Alzira tá dizendo que teve um caso parecido com esse do Rio de Janeiro, em Brasília. Só que a esposa deu positivo e o marido não quis fazer o teste. Aí deixa ver. Raquel, um beijo. Raquel, Colocando aqui duas lindas. O Milton também batendo palmas. Vixe, Maria, muitas palmas aqui. Muitas. O aluno na UFALCinho, Leandro. mas é uma saudade, né, Quitéria. Lavínia? Esse momento aqui, a gente, quando eu tenho contato com os alunos, eu já tive a oportunidade agora nessas aulas, da gente ouvir, enfim, quantos alunos nossos estão vivenciando situações delicadas, algumas situações financeiras muito delicadas, muito sensíveis. E aí eles dizem, Manu, que bom que a gente está continuando aqui em contato com a aula, porque a Eu gente, acho nesse também. momento, a gente está com a cabeça em outro canto, mas nós, e Lavínia deve entender isso bem, a gente que é professora tem a certeza que nós é que somos recarregados nesse momento, porque nós Isso. também estamos vivenciando isso. Às É, vezes a gente precisa deixar um pouquinho tudo isso aqui de lado para vir aqui e transmitir, né? O que a gente sabe um isso. pouquinho, para poder a gente ir. E aí, Lavínia, só para poder a gente também arrematar aqui o que eu vinha falando, eu Isso. iniciei a conversa falando da escolha de Sofia, né? Que teve Perfeito. lá em Auschwitz, escolher entre um dos filhos, o menino ou a menina, para poder ser executado pelos nazistas e a gente está fazendo analogia entre quais direitos da personalidade diante do caso concreto devem ser utilizados. Veja que loucura a gente ter que escolher um direito da personalidade diante do caso concreto, uma escolha que nem deveria ocorrer, né? É. Então, na época, Sofia escolheu o menino, acreditando que era o mais forte, porém nunca mais teve notícia desse menino. E nós estamos fazendo escolhas, né? E aí, quando eu falo nós civis, nós Estado, e pensando no coletivo também, que não sabemos ainda se são escolhas certas ou erradas. Nós estamos vivenciando e construindo o conceito. Nós estamos fazendo parte de uma geração que está construindo os novos conceitos que vão para os livros nos próximos anos. Né? Isso. O que será imagem? A gente já tinha uma reconstrução, por exemplo, de imagem com a chegada das redes sociais. Né? O que é a construção de direito à imagem anteriormente às redes sociais? Ela já foi bem debatida após a chegada das redes. Né? E agora? Né? E a gente vê nessas lives, muitas lives, como você falou, né? Mostrando intimidade de cantores, não só de pessoas comuns, né? Mas assim, de cantores, e expondo cantores, digital influencers, né? Influenciadores digitais. E a gente vê que tá até erros, eventuais erros
eles, dentro da intimidade das pessoas, estão sendo atingidos. Ou seja, não é mais intimidade. Deixou de ser intimidade. Então, realmente, é como você colocou no começo. Tá tudo tão confuso que o local da casa é a live, que é o local do trabalho, que é o local onde ele está sendo patrocinado. E aí ele não acha que existe está em fronteira. casa, mas ele não está em casa. Ele está sendo patrocinado por uma bebida e acha que ele pode fazer o que quiser em casa. Então, assim, realmente eu acho que os espaços, como você falou no começo, estão bem confusos, Manu. Exatamente, não temos fronteira. Como eu vou dizer, por exemplo, se, por exemplo, alguém trabalha numa grande empresa e aí o seu chefe diz assim, olha só, reunião às 19 horas. Em tese, às 19 horas, não era mais para eu estar trabalhando. E aí, será que o empregado vai poder dizer assim, eu não posso porque agora é meu horário de descanso? Horário de descanso, ele pode responder, mas você está em casa, você vive em casa. Quando não é. Por isso que, inclusive, o direito do trabalho, você disse, todo direito vai passar por uma transformação, não tenho dúvida, sabe, minha amiga? A gente entra agora nos estudos com um olhar diferente. Eu estou puxando muito, lógico, para o nosso tema, que são os direitos da personalidade fundamentais, mas, poxa, quantos outros temas vão precisar ser reconstruídos? Isso. Né? E aí, quando a gente vem nesse rol dos direitos da personalidade, do direito ao nome, à imagem, à privacidade, à intimidade, direito ao corpo, sendo ele vivo ou morto, tratamento médicos, como isso vão ter novas conotações, direito à informação, né? O direito à saúde e, por fim, o direito à vida. Né? A própria vida, perceba, gente, a gente vê os canais de televisões ou até nas próprias redes sociais, não sei quantos mortos, não sei quantas pessoas são enterradas, e a gente fala do direito ao corpo morto diante da pandemia numa banalidade que é surreal. Banalidade no sentido de achar que é simplesmente mais um. Né? Então, Manu, o próprio... não sei se eu posso fazer uma pergunta, mas assim, dentro desse direito ao corpo que morto, né? Uma coisa que eu acho que vem chocando, pelo menos me chocou muito, dentro do Covid, dentro do coronavírus, é a questão de que quando a pessoa morre, em muitos países, isso já está acontecendo no Brasil, ela muitos familiares não têm mais a possibilidade de velar o corpo. Uhum. E ele simplesmente, em alguns casos, os familiares sequer veem o corpo. Em Manaus, como não se via, os enterros estavam sendo em vala comum, né? Então, um caixão ao lado do outro, sem identificação. Sem Exatamente. identificação. Como é que fica a questão do direito da personalidade do corpo morto, né? Se você não sabe nem onde é que o seu familiar está enterrado, onde é que está aquele corpo. E lembra que eu disse lá no início que alguns direitos da personalidade, porque a gente tem regra que os direitos da personalidade eles se encerram com a morte, né? Por regra. Mas alguns, excepcionalmente, eles perpassam a morte. Então, que direitos da personalidade perpassam a morte? A imagem é um direito da personalidade que perpassa a morte. Eu sempre conto o exemplo daquele cantor, e aí eu vou ter cuidado com exemplo, porque às vezes eu misturo os nomes. Acho que eu sei como é. Morte. Eu acho que é Cristiano Araújo, não foi? Que minha gente tem medo de dizer o nome de um cantor que foi Cristiano um Cristiano Araújo, faleceu, foi. Não me Pronto. lembro E como, aí, mas vocês lembram desse fato? O Cristiano Araújo teve seu corpo durante a exumação filmado pelos médicos legistas, enfim, por alguns técnicos. E isso foi, assim, viralizou e foi péssimo. E aí, inclusive, alguns alunos em sala perguntavam, em casa, viu? O ato falho? Os alunos em casa, os alunos em sala perguntavam, Manu,
mas a família, naquele caso, poderia ingressar com ação contra o próprio Estado, enfim, ou contra os médicos. Eu digo sim, porque, veja, ali a gente tem o próprio direito ao corpo, o direito à imagem, o direito à honra, que perpassa a vida e Isso. permanece. Perfeito. Eu vi recentemente, inclusive, um corpo de uma pessoa que tinha falecido em razão do Covid, já estava dentro daqueles sacos lacrados, mas não tinha saído ainda, não tinham feito os testes. E aí teve que abrir o saco para que os médicos fizessem o teste. Veja só. Quando não, que são coisas que a gente vê assim, sem acreditar, pessoas que velaram corpos que não eram de seus entes queridos simplesmente porque erraram. Entregaram às famílias. Veja quantos exemplos de direito ao corpo morto, de um velório com dignidade, que não está sendo feito também, e aí, claro, mais uma vez com esse respeito, em prol de que os demais se infectem, em prol da coletividade, em prol da saúde pública, mas é um direito da personalidade também que foi remexido. Isso. O próprio direito ao corpo morto. Que precisa ser reconstruído. Manu, Exatamente. A gente está a 9 minutos de acabar. Deixa eu colocar aqui, registrar a presença do doutor Luiz Jackson. Doutor Luiz Jackson, prazer imenso, né, Manu? Eu vou botar Zoélia, professora Zoélia também aqui. Ó, eu vou botar os óculos também. Lavínia. Não usar. Só uso óculos, senão não enxergo nada. Aí a lá José Medeiros dizendo que ama muita gente. Quem foi aluno seu, teve uma base maravilhosa de civil. E poder assistir a aula de professora Lavínia. A aula não é minha, não, hoje. Ah, sim, na pós em soluções de conflitos. Vocês servem de inspiração para os alunos. Um beijo, Alá José. Deixa eu ver. O Mário dizendo que vai assistir a live do Bel às 17 horas. O Henrique, lá da ESA. Henrique, um grande beijo da ESA. Nosso reitor, né? Deixa eu ver aqui. Eu vi aqui, mas é por causa da contaminação. Eu vi aqui a Alzira falando. Exatamente isso, por causa da contaminação. Por isso que a gente está trazendo aqui esse debate, exatamente por isso. Exatamente. Porque o direito ao corpo morto, ele começa a ser mitigado, olha eu com medo de falar, relativizado, na verdade, reconstruído, que aí eu conclamo, inclusive, para que nós, civilistas, que os alunos, eles batalhem para que a gente continue cristalizando os nossos direitos da personalidade quando isso tudo se normalizar. Claro que vai haver uma reconstrução de conceitos, mas que a gente possa deixá-los ali também de uma forma protegida, como a gente conquistou pós-guerras, né? Porque a gente precisa também ter essa segurança desde o início do nosso papo. É aquilo que eu disse, os direitos da personalidade, eles são extremamente sensíveis. A gente não tem, talvez, a dimensão dos danos causados até que eles sejam arranhados. Né? A gente pensa, nossa intimidade, direito ao nome, poxa, gente, se a gente tem a intimidade violada, a privacidade violada, só quem passou por isso, quem sabe o que é isso, eu vou entrar com uma ação de danos morais, dano existencial, direito ao esquecimento, vou entrar com todas as ações possíveis. Ok, aí o judiciário reconhece o seu dano, o judiciário vai lá e lhe indeniza. Reverteu o seu problema? Reverteu a situação? Não, eu uso muito uma expressão em sala do professor Sérgio Cavalieri que diz o seguinte, eu acho fantástico. Ele diz, toda ação de dano moral, toda ação indenizável de ofensas a direitos da personalidade, essas ações indenizáveis, elas apenas anestesiam, mas não saram. Quando você anestesia, você diminui a dor. A ferida lá permanece.
E é eterno. Quantas pessoas, inclusive até clientes, quando a gente diz, olha, você venceu aquela ação de danos morais, que você teve a sua imagem violada, sua privacidade, sua intimidade, a senhora ganhou tantos na sentença. Não quero esse dinheiro. Esse dinheiro, para mim, é considerado sujo, Manu. Veja a relação que se faz. Então, é nesse sentido de uma preservação ao máximo, gente, para que a gente continue também protegendo os direitos da personalidade, mas numa construção, numa nova onda de redefinição de conceitos. Seria isso. Perfeito, Manu. A gente tá a 5 minutos. Eu queria já aproveitar de acabar, né? Assim, porque essas lives, elas são maravilhosas. Eu acho que se não fosse essas lives, teria sido tão mais difícil para mim, particularmente, conseguir atravessar esse momento, sabe? Porque elas dão ânimo. E assim, a gente, além da gente, penso eu, além da gente estar estimulando todo mundo a ficar em casa, a gente revê amigos como você, Manu. E eu queria te agradecer demais, demais. Eu que, olha, eu que lhe agradeço, porque assim, além de ser uma fã sua, já lhe disse, eu lhe sigo e onde você for, eu vou lá atrás, vou vendo, admiro muito a forma como você conduz todos os conflitos jurídicos através da mediação e da conciliação. É uma referência no nosso estado, eu não tenho dúvida disso. Então, eu me sinto extremamente lisonjeada, agradecida, ao mesmo tempo que eu agradeço a todos que vieram aqui, que puderam me ouvir, que puderam participar. É um contato, né? Apesar de distante. Isso. A gente agradece bem a tecnologia de poder nos conectar. Pedir a Deus que isso tudo passe da melhor forma, que a gente vença isso tudo com muita saúde, com a proteção de Deus a todos nós, né? Isso estende-se a todos que estão vindo, a famílias, a todos. E, na verdade, dividir um pouquinho desse conceito de direito civil, que é uma paixão, né? É indiscutível, é viciante. Quanto mais a gente lê, mais a gente quer ouvir. E aí, artigo de direito à privacidade, e enfim. Mas é isso. Quando quiser, estamos aqui para a gente conversar sempre. Olha, Manu, você não me prometa que vem de novo. Você vai vir de novo, viu? Porque eu Lavínia, só antes eu vi aqui, agora que foi passando, grandes pessoas queridas que estão aqui na live, e isso tenha certeza. Você, através da sua live e a todos que estão, foi uma compartilhamento de afeto também. Fico muito feliz. Com certeza. E eu queria te agradecer e dizer assim para todo mundo, para você, que eu agora estou conseguindo salvar as lives. Não, na verdade, não sou nem eu. Outras pessoas estão salvando para mim, porque no meu celular não salva mesmo. E vou colocar vai ficar 24 horas aqui no Instagram e depois no meu canal do YouTube. Mas, novamente, gente, agradecer todo mundo pela presença, por terem vindo ver Manu, e agradecer Manu. Então, minha admiração é imensa, minha amizade também, Manu. E muito obrigada. A gente só tem mais 1 minuto aqui, o Instagram tá avisando, mas, assim, dizer para você da minha total admiração, da minha total amizade e dizer que eu realmente vou cobrar, viu? Se você disse que vem de novo, sim. Quantos fazer uma segunda rodada com todo mundo. E fazer uma enquete aí para a gente pensar desse universo do direito civil que é tão imenso, que assuntos seriam legais para a gente compartilhar aqui e conversar, né? Perfeito. Que a gente pudesse voltar aqui. Perfeito. Então, gente, beijo. Vamos fazer mais live, sim, Elaine. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo. Beijo, amiga.